Olá, meus queridos irmãos, a paz para todos. Meus queridos, devido a esse período aí desta epidemia, nós aqui estamos gravando este culto diretamente da Assembleia de Deus do Parque Lafayette, Ministério de Duque de Caxias, nosso amado pastor Francisco Libório. Eu me chamo pastor Antônio Augusto. Estamos apresentando esse trabalho, pedindo aos irmãos que orem por nós, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Essa noite nós vamos estar louvando, irmãos, o hino de número 15, essa noite. Nós desejamos a todos uma feliz Páscoa, que Deus possa abençoar. Sempre lembrando, irmãos, que as dificuldades e as tribulações que Cristo padeceu naquela cruz é que nos traz hoje em dia paz, amor, tranquilidade e o direito à salvação, né? E esse é o legado da cruz. Nós vamos estar louvando essa noite o hino de número 15. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Foi na cruz. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando, irmãos, o hino de número 35 essa noite. O grande amor.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa noite nós vamos estar louvando o hino do Fernandinho, tá? Nada além do sangue, tá bom? Vamos estar louvando ao Senhor. Qualquer erro, os irmãos nos perdoem, tá? Vamos lá. Alvo mais que
conosco essa noite, aí da sua casa. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Última vez. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A única coisa que pode nos tornar livre essa noite é o sangue do Cordeiro. E através do seu sangue, nós fomos livres, somos livres, seremos livres até a eternidade. Assim nós agradecemos a nossa oportunidade essa noite e que os irmãos possam meditar na letra desse hino. Amém e amém. E os irmãos nos perdoem qualquer erro, qualquer incômodo, né? É o ano que nós não estamos acostumados a louvar, mas Deus tocou o nosso coração para louvar essa noite. Deus abençoe a vida de cada um essa noite. Amém. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para ministrar esta palavra, transmitindo aqui da Assembleia de Deus do Parque Lafayette, do Ministério de Duque de Caxias. Nós nos sentimos honrados e alegres por estarmos aqui mais uma vez, embora sabendo que é por pouco tempo, nós estamos distantes, mas no coração nós estamos presentes, porque estamos orando. Sei que muitos irmãos estão fazendo os seus cultos em casa, e nós, com esse objetivo de trazer esta palavra aos irmãos, aos domingos, fazendo lembrança esse domingo tão especial, que é comemorado a semana chamada Santa, onde muitas pessoas aproveitam para meditar, né, para se isolar um pouco e refletir, né, um pouco na sua vida. E nós estamos também, não queremos deixar esta data passar em branco, porque devemos dizer que esta data é uma data importante na vida da igreja, que é o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E esta semana, então, é uma semana emblemática, porque nos chama a pensar mais na nossa vida espiritual. E ainda vivendo esse período, né, dessa pandemia que está acontecendo, e as pessoas mais ainda preocupadas, mas eu preciso dizer aos irmãos que isso é por um breve tempo, um breve período. Logo, logo estaremos juntos. E enquanto, meus irmãos, nós não podemos estar juntos, estamos falando a palavra de Deus para os irmãos. Esperamos que esta palavra, ao chegar aos seus ouvidos, você esteja experimentando saúde, paz, e a felicidade esteja no seu coração. Meus queridos irmãos, nesta noite nós trazemos uma palavra no livro de Lucas, no capítulo de número 4. Queria convidar você, se você estiver com a sua Bíblia na sua mão, se estiver próximo a ela, você pode abrir no livro de Lucas, no capítulo de número 4. E nós trazemos essa meditação a partir do versículo de número 14, para enlevo das nossas almas, para nos trazer à memória o sacrifício, a história da cruz, que veio aos nossos corações. Isso tem alimentado a nossa alma desde o nascimento. E nós temos e estamos firmes na promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja.
Diz assim o texto: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos neste dia tão maravilhoso. Queremos, meus irmãos, em poucos minutos, meditar nesta palavra maravilhosa, na profecia, meus irmãos, que Jesus está se referindo no livro de Isaías, no capítulo de número 61, no versículo 1. A salvação é proclamada. E nesta ocasião, meus irmãos, que nós estamos passando pela Semana Santa, não é a dita, né? Chamada Semana Santa, onde muitas pessoas se reúnem em festas e festas e festas. Nós estamos convidando os irmãos para meditar na palavra do Senhor, meditar, meus irmãos, no sacrifício da cruz. Nós precisamos, meus irmãos, o tempo é curto para nós discorrermos por esta palavra. Chegarmos, meus irmãos, causa-nos até um pouco de dúvida do motivo, o tema em que nós devemos falar esta palavra, porque precisaríamos passar pela manjedoura primeiro, para explicar aos irmãos que ao Jesus nascer, se cumpre, irmãos, a grande promessa em que revela todos os atos que os apóstolos, né, sempre esperaram o cumprimento desta palavra. E nós ficamos muito alegres, porque quando nós chegamos no seu nascimento, a palavra de Deus vai se cumprir. Quando, meus irmãos, nós passamos pela cruz de Cristo, nós vamos encontrar, meus irmãos, a palavra de Deus sendo cumprida, porque ali, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque se Jesus não chega até a cruz, nós talvez hoje, nós não estaríamos testemunhando, mas vamos além, nós precisamos chegar até o túmulo de Jesus Cristo. Nós não podemos pregar o evangelho, meus irmãos, da salvação de Jesus Cristo, sem passarmos pelo berço. Nós não podemos pregar uma salvação de Jesus Cristo, sem passarmos, meus irmãos, pela cruz. E não podemos pregar um evangelho completo. O evangelho de Jesus não estará completo, se nós não chegarmos ao túmulo e à ressurreição. E nós, nesta noite, estamos alegres,
porque somos, meus irmãos, testemunha deste processo que a igreja passa. Tomamos conhecimento do nascimento, tomamos conhecimento do ministério de Jesus, tomamos conhecimento do sacrifício de Jesus, da sua morte na cruz. Mas também o que mais alegra nesta época é a história da sua ressurreição. Ressurreição, meus irmãos, com poder, aleluia, segundo diz a palavra de Deus. Alguma coisa, meus irmãos, espantosa aconteceu naquele dia, um movimento extraordinário. Por quê, meus irmãos? Porque era a promessa que Deus havia cumprido. Jesus já vinha falando que ele ia padecer, mas no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E neste domingo tão especial, depois, meus irmãos, de assistirmos a sua paixão e assistirmos a sua morte, agora nós somos testemunhas da sua ressurreição. Aleluias. E esta ressurreição, meus irmãos, é que traz a liberdade total para a igreja. Nós vivemos nesta esperança, porque foi nos prometido. Depois da ressurreição, Jesus sobe ao céu e diz: olha, eu vou para o céu, mas eu voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus queridos irmãos, muitos que viveram no passado, viveram com esta esperança, nesta espera da aparição, meus irmãos, do Filho de Deus. Dizemos para os irmãos que é o homem mais procurado da humanidade. Nasceu, meus irmãos, de uma promessa tão distante. E a Bíblia vai dizer que os antigos que morreram com a esperança de vê-lo, morreram com a esperança da promessa. E nós, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui vivendo também esta esperança maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, lá no princípio, vai aparecer o nosso Deus fazendo uma promessa. E nesta promessa, todos os judeus começaram, meus irmãos, a esperar a aparição do Filho de Deus, Jesus Cristo Rei, o menino, aleluia. Até um dia, meus irmãos, que um profeta se levanta, aleluia, e anuncia o seu nascimento, aleluia. Oh, meus queridos irmãos, nós precisamos dizer que a promessa de Deus foi cumprida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós nos sentimos, meus irmãos, alegres por esta data. Acreditamos que muitos irmãos precisam meditar nesta data como uma data importante para se confraternizar, para orar uns pelos outros. Essa data, está certo, é uma data festiva, mas ela não é feita só de festa, ela não é feita só de comemorações. Nós precisamos lembrar que cada vez que acontece uma data dessa, nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus. Sempre falamos da morte e ressurreição, porque ele não simplesmente morreu. A Bíblia vai dizer que ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando eu digo aos irmãos que era o homem mais procurado desde o princípio, conhecido, meus irmãos, na promessa como o Cordeiro de Deus, e desde o princípio, irmãos, já em Abraão, ele é representado como o cordeiro. Quando Abraão vai sacrificar, meus irmãos, Isaac, vai sacrificar Isaac, e Deus brada do céu para que Abraão não fizesse aquilo, e a Bíblia vai dizer que Abraão olha para o lado e vê preso entre os arbustos um cordeiro. Pense, a humanidade toda esperando, meus irmãos, o cordeiro. Qual o cordeiro? O cordeiro pascual, o cordeiro simbólico, o cordeiro do sacrifício. E quando Isaac pergunta para Abraão: meu pai, aonde está o cordeiro? Abraão responde para Isaac: Deus proverá para si um cordeiro.
Graças a Deus, meus irmãos, que Deus trabalhou muito, Deus fez, Deus foi fazendo, aleluia, a fim de que este cordeiro fosse anunciado ao mundo. Quando chega, meus irmãos, o período em que Jesus deve ser apresentado, a Bíblia vai dizer que João faz esta apresentação. Quando Jesus vem para ser batizado, João olha para Jesus e diz assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Era a apresentação, meus irmãos. E como é que acontece esta apresentação? O João vai dizer que ele não conhecia o Cristo, mas aquele que o mandou batizar disse: olha, aquele a quem você vê descer o meu Espírito em forma de uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo, é o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe. Aleluia, porque o Cordeiro de Deus está entre nós, não somente na semana chamada Santa, mas Ele está todos os dias. Para que o Cordeiro se manifestou? O Cordeiro se manifestou para perdoar o pecado de todos nós, de toda a humanidade. Então, neste dia nós dizemos: seja mais cristão, seja mais crente, seja mais amável, seja mais agradável com o seu irmão, porque esta é a vontade de Deus. Aleluia. O Cordeiro se manifestou para trazer para nós o reino de Deus, o reino que é formado, irmãos, de amor. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta época de calamidade, onde as pessoas não estão nem podendo comemorar muito, porque algumas pessoas perderam seus entes queridos, e esta tristeza o impede de comemorar. Mas nós queremos dizer: espere mais um pouco, isto durará um pouco de tempo. Enquanto isso, fique na posição, orando, buscando ao Senhor, porque esse tempo passará rápido e você vai estar de novo na presença do Senhor para glorificar e exaltar o seu nome, porque foi feito um sacrifício. O Cordeiro de Deus se manifestou para tirar as nossas angústias. Eu acho, irmãos, interessante quando nós estamos lendo esta passagem. Jesus trouxe para si mesmo este título, e Ele roga sobre si mesmo esta condição. E Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar aos cativos a abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus estava falando isso no lugar em que ele estava, ele foi criado, onde teve a sua infância, e muitas pessoas ali não acreditavam nele, porque ninguém, meus irmãos, entendia aonde Jesus tinha aprendido tudo aquilo que ele estava ensinando, e todos se maravilhavam. Na história nós vamos ver que as pessoas o louvavam, mas mesmo aquelas pessoas que o estavam louvando não sabiam de onde vinha tanta sabedoria, tanto poder, tanta autoridade. Mas o que é importante é que na pessoa de Jesus Cristo havia muito poder, havia muita autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, para Ele poder afirmar, aleluia, que Ele era o Filho de Deus que foi enviado ao mundo. A Bíblia vai dizer que é uma prova grande do amor de Deus, Jesus ter vindo, para nos resgatar, para nos trazer alegria. Louvado seja o nome do Senhor, para nos trazer a salvação. Quando nós começamos a discorrer sobre a Bíblia, entendemos, meus irmãos, o que Jesus vai fazendo em todo o seu ministério. E quando nós começamos a ver o poder de Deus, a operação de milagre, de maravilha, todos os dias, a unção do Espírito sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, nós nos animamos. Nós volta toda a esperança, porque sabemos que estas promessas se cumprirão também na nossa vida. Que Deus nesta noite venha nos abençoar, meus irmãos. Lembre-se
que as promessas de Deus continuam de pé, mesmo para aqueles que têm dúvida. Eu me lembro que na passagem, meus irmãos, que nós começamos a ler com os irmãos, havia pessoas com dúvida. João estava preso, e a Bíblia vai nos contar isto, que João envia 2 discípulos para Jesus, porque ele tinha começado a ouvir de milagres que estavam acontecendo. A cidade estava em alvoroço, alguém estava curando, alguém estava libertando, alguém estava ressuscitando mortos. E João, como estava na prisão, a Bíblia vai dizer que ele sabe daquelas notícias, e ele manda 2 discípulos a Jesus Cristo a perguntarem, aleluia. E quando eles chegam a Jesus, ele diz assim: olha, João nos mandou a perguntar se és tu mesmo o Cristo, ou se havemos de esperar um outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, é bem clara, que Jesus no mesmo instante curou, meus irmãos, aleluia, alguns enfermos, curou, meus irmãos, os cegos, ressuscitou mortos, limpou os leprosos, os mudos ali começaram a falar, aleluia. E Jesus disse: ide e dizei a João, aleluia, que os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, e o evangelho é pregado aos pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso, irmãos. Jesus respondeu com sinais, Jesus respondeu com maravilha. Eu penso, meus irmãos, que quando aqueles discípulos chegam de volta a João, aleluia, a alegria era total, porque não havia mais dúvida no coração de João de que aquele Jesus que foi anunciado a tantas pessoas, chegou o conhecimento que este mesmo Jesus estava operando maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta igreja, irmãos, cada um de nós, possamos ficar cada vez mais firmes nas promessas, porque o que Deus nos prometeu acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está me ouvindo, confie na palavra do Senhor, confie na promessa de Deus na sua vida, porque ela vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, meus irmãos, João, aquele que foi abandonado na ilha de Patmos para morrer por causa do evangelho, e deixaram ali talvez para ser destruídos. E o que vai dizer a nossa Bíblia, a sua Bíblia, é que começou a ver revelações de Deus no coração daquele homem. Revelações que hoje nós chegamos à conclusão que a obra de Deus não falhou. Cordeiro de Deus que apareceu lá no início, Cordeiro de Deus que percorre toda a Bíblia, é aquele mesmo Cordeiro de Deus que chegou até o final. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, nós dizemos assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer:
ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, louvor, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Nesta noite, meus irmãos, que Deus nos abençoe a termos esta mesma esperança e confiarmos na mesma promessa, porque o Cordeiro está vivo, porque Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Os irmãos lembram que quando nós anunciamos, a Bíblia diz que Ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, e diante de todas as humilhações, Ele não abriu a sua boca. Mas quando chega em Apocalipse, Ele diz, eu sou aquele que fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O que causou espanto, irmãos, em João, foi que quando ele chega, irmãos, diante do trono, ele vê um livro é escrito por dentro e por fora, é selado com 7 selos, e alguém, meus irmãos, a Bíblia diz que um anjo forte clamava e dizia assim, quem é digno de abrir o livro? E não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro. E o comentarista do livro diz assim, eu chorava muito. E veio um anjo e disse assim, não chores, porque eis aqui o Cordeiro que foi morto e reviveu e venceu para abrir o livro. Que nesta noite, Deus, irmão, nos abençoe e que esta esperança fique gravada em nossos corações, que o Cordeiro morreu, mas o Cordeiro está vivo, o Filho de Deus, aleluia, que ressuscitou, aleluia, para nos garantir a promessa da nossa salvação. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e que todos sejam fortalecidos com a palavra do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Amém. Desejamos, meus irmãos, orar com os irmãos esta noite. Orem comigo, por favor. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração para que não falte a nós tranquilidade, não falte em nós paciência, que nós possamos esperar firmemente nas promessas do nosso Deus. Isso é só um vento, isso logo vai passar. E enquanto nós estamos neste vento, nós continuamos adorando ao Senhor. Adoramos na igreja, adoramos na nossa casa, adoramos no trabalho, adoramos na cama, em qualquer lugar que estejamos, nós estaremos louvando ao Senhor, porque a nossa esperança é uma esperança viva. Ore comigo, em nome de Jesus. Bom, meus queridos irmãos, nós vamos orar por vocês, mas antes nós queremos pedir a oração por esta equipe, que é a equipe multiuso. Nós temos aqui o presbítero Jonas, temos o Marcos Paulo, nosso irmão Daniel e nosso irmão Jandas, e eu, né? Estamos fazendo esse trabalho, dá um pouquinho de trabalho, mas nós contamos então com a oração dos irmãos. Mas nesse momento, nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando, ouvindo esta palavra de Deus ao coração de cada um, e queremos encerrar fazendo uma oração por todos vocês, pela família, para Deus, que Deus venha trazer prosperidade, paz, venha trazer cura, e logo, logo nós sairmos dessa tempestade. Ore comigo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar a todos os teus servos que estão, Senhor, assistindo esse trabalho. Tu sabes que nós gostaríamos de estar reunidos na tua casa, mas como nós estamos impossibilitados e muitos estão fazendo esse tipo de trabalho, e nós, como servos teus também, humildemente, estamos fazendo a mesma coisa, tentando levar para os teus servos uma palavra de conforto, uma palavra de alegria nos corações, ó Deus, até que passe esta calamidade. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que tu possa, através do teu poder, assistir a cada um, Senhor, com a sua necessidade.
Ó Deus, visita, Senhor, a cada um dos teus servos, aqueles que estiverem passando por alguma enfermidade. Nós te pedimos, Senhor, que esta enfermidade seja curada para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, trazendo paz, alegria, tranquilidade para a tua igreja, porque nós estamos vivos na esperança, Senhor, de que tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa o lar de cada um dos teus servos. Nós te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite também nós desejamos ministrar a bênção apostólica, que os irmãos possam receber em paz, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam ao Senhor e aguardam a sua vinda, desde agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe poderosamente os meus amados irmãos. Amém. Irmãos, lembrando de passar aqui essa noite, tá? Aquele like nosso, tá bom? Nosso irmão Jansen tem que estar falando. Se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe vocês, compartilha essa mensagem. Amém.